Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma live do desafio Tome a Sua Cruz. Sejam bem-vindos, muito bom ter vocês aqui. Hoje a live também vai estar incrível. Vamos ter aqui com a gente Eduardo Nunes, tá vendo ele aqui, ó? Um videozinho ali atrás, deixei ali para ficar um gostinho de quero mais. Paz, meus queridos. Sejam bem-vindos, boa noite para vocês, boa noite. Boa noite, Clair, boa noite, Luana, Dona Fátima. Boa noite, tudo bem com vocês? Como que estão? O que vocês estão achando aí do desafio? Você que tem participado, o que vocês têm achado aí do desafio? Estão aprendendo? Está valendo a pena? Conta para nós um pouquinho aí. O que você tem achado? Como que está o desafio? Tem crescido? Tem aprendido? Conta pra gente, eu quero ver o testemunho de vocês. Hoje a gente vai ter um tempo muito especial. Eu vou ter um tempo de introdução aqui, né? Daqui a pouquinho o Eduardo está chegando aí para a gente poder compartilhar a tela. E também ter um tempo aqui de muito crescimento e ministração sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Um tempo realmente de crescimento, um tempo de se aprofundar na palavra. Eu acredito que mais um evento, mais uma live, mais um congresso, mais uma atividade não vai mudar a tua vida. Realmente mais um momento ali não vai mudar a tua vida. Olha lá, a Patrícia disse, estou achando magnífico, todo dia é um aprendizado. Está uma bênção, um tempo de muito crescimento. Ali alguns já disseram também, né? Crescimento. Como que tá, pessoal? Compartilha com a gente aí. Bota testemunho, ó. Maravilhoso, Deus está falando direto ao nosso coração. Quem é um pastor de coração, né? É verdade, pessoal, tem sido um tempo muito bom. Eu estou meditando também nas lives, né? Cada live que tem é um grande crescimento para todos nós, mas se torna realmente relevante quando eu e você colocamos em prática. Então aí que eu estava dizendo, a gente está sempre procurando um ídolo, não é verdade? As pessoas estão procurando ídolos, estão procurando pessoas que estão de repente num lugar que elas não estão e gostariam de estar. Assim que fazem, por exemplo, com a rainha da Inglaterra, né? É uma visão que eles têm de uma pessoa idealizada. E você sim tem que ter pessoas no seu caminho que você possa realmente olhar para elas e ter realmente um exemplo, testemunho, caráter, exemplo para seguir. Porém, nós não devemos fazer ídolos. Mas que eu estava dizendo para você aqui, mais um evento, mais uma live, mais um momento, outro, não vai mudar a tua vida. Desde que você pegue esse elemento desse ambiente que você está, seja de um culto, seja de um grupo pequeno, seja de uma live como essa, seja então de um congresso, de uma escola que você está fazendo, e aí você pega aquilo ali e você começa então a colocar em prática. Quando você coloca em prática, que seja doses, pílulas que você coloque em prática, então com certeza aí você vai ter, aí sim vai ser um tempo de você crescer, né? Quando você pega aquela dose ali, o que você aprendeu e coloca em prática. Olha, nessas últimas lives, né, na verdade todas elas, quanto aprendizado, né? A gente tem passado os resumos ali para o pessoal que está inscrito, a gente tem passado os resumos. E eu vou disponibilizar depois todos esses vídeos, todas essas lives para você, né? Tá lá no grupo do WhatsApp do desafio, tá disponibilizado para você, né? Para você ter acesso, para você rever. Eu acho que tem algumas que você tem que pegar os testemunhos e de repente pensar assim, ó, não está na hora de ser o seu testemunho também? A gente estava comentando hoje na célula, né? Quando a gente ouviu o testemunho, né, de algumas pessoas que estavam ali, né, aquele irmão abençoado, Alan Basílio, testemunhou lá do projeto com prostitutas, meninas que se prostituem, né, e aquele projeto foi forte, né, o que ele compartilhou. Não é tempo de a gente pegar algo assim e também aplicar
né? De repente numa porção diferente, numa perspectiva diferente, né? O pastor Cote, que nem eu falei para vocês, profundo demais o que ele tem falado, profundo demais o que ele disse. A indignação, o fato de você se indignar com a injustiça, o fato de você se posicionar diante desse espírito de apostasia, né? Quando você faz isso, né, você também está realmente se posicionando em Deus, né? Há momentos que a gente não quer tomar a nossa cruz, porque a nossa cruz ela tem a ver com uma responsabilidade, um posicionamento que nós devemos ter. E às vezes a gente espera, né? Que eu estou passando aqui uma pregação do Eduardo Nunes, está ali a tela no fundo, só o vídeo. A gente espera que a transformação, que vai ser o auge da nossa vida, quando nós estivermos num púlpito como esse, por exemplo, pessoas curtindo lá a sua ministração, ouvindo o seu testemunho e assim por diante. Escreve o que eu vou dizer para você. Deus não deu para você uma posição, Deus deu para você um propósito. Coloca aqui nos comentários. Deus não me deu uma posição, Deus me deu um propósito. É isso que Deus tem te dado. Deus não tem te dado posição nenhuma, Deus tem te dado propósito. É isso que Ele tem dado a você, e é isso que realmente pode mudar a nossa história, quando a gente vive por propósito. E o que é propósito? Existe um propósito maior do que todos, o propósito de Deus, o único propósito, ir e fazer discípulo. Mas existem propósitos também específicos, né? Está aqui meu amigo aqui, Aldros. Deus deu alguns propósitos específicos para ele, por exemplo, ser um esposo segundo o coração de Deus, ser um pai segundo o coração de Deus, ser o melhor funcionário na sua empresa. E assim também cada um de vocês eu poderia citar. Você pode ter, deve ter propósitos específicos, e em todos eles você tem um objetivo: fazer o Senhor conhecido daquele lugar, fazer o Senhor conhecido daqueles que ainda não o conhecem, né? Conhecer mais o Senhor e fazê-lo conhecido das pessoas que ainda andam longe da presença de Deus. Então, quando a gente tem esse discernimento, quando a gente tem esse entendimento, nós podemos dar um passo para frente, mas não um passo em direção ao precipício, mas um passo em direção aos braços de Deus. E quando nós damos um passo em direção aos braços de Deus, nós podemos sentir realmente as batidas do coração de Deus, ouvir as batidas do coração de Deus. E as batidas do coração de Deus, elas estão batendo num único ritmo. O ritmo do coração de Deus é vidas. Vidas. Nesse tempo tem que se levantar homens e mulheres corajosos, né? Talvez já bateram palma para você, para mim, por atos de coragem seu. Talvez já bateram palmas para mim, para você, por atos de compaixão seu. Mas de fato, meu querido, o nosso passado, apesar de falar alguma coisa boa sobre nós, né, ou ruim, quem sabe, o nosso passado não é tão importante quanto o nosso presente. Agora, escreve aqui nos comentários assim, ó, agora é o essencial. Agora é o essencial. Agora, hoje é dia de atos de coragem. Amanhã é dia de atos de coragem. E eu, para introduzir essa live aqui, eu quero ler um texto bíblico que está com você em Ageu capítulo 2. Vamos lá. Ageu, profeta Ageu, capítulo 2. Profeta Ageu, capítulo 2. Antes da gente fazer a leitura, vamos lá? Clica aí nesse aviãozinho, manda convite aí para um monte de gente, né? O máximo que você puder mandar, umas 10, 15 pessoas tá bom. Manda lá esses convites. Daqui a pouco eu vou estar chamando o Eduardo para entrar com a gente. Ele vai chegar uns 10 minutinhos atrasado. Eu tinha combinado isso com ele. E eu vou fazer a introdução para depois a gente receber realmente um tempo de compartilhar aquilo que Deus tem falado ao coração dele. Tá bom? Vamos lá, estou mandando os convites aqui. Bora lá, gente, ó. Tô clicando aqui, tô chamando a galera, ó. Ó que benção.
Esse aqui vai chegar. Esse aqui também vai vir. Esse aqui também. Esse vai vir só amanhã. Aí, ó. Tá na mão. Pronto. Tá feito os convites. Que a galera chegue e vai ser um tempo de bênção. Ageu capítulo 2, versículo 1 diz assim: no 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Versículo 4: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Essa é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. Vamos entender um pouco então esse texto. Quando a gente olha para esse texto aqui, meu querido, a gente está vendo aqui um desafio para aqueles que estão à frente. Um desafio para aqueles que estão posicionados à frente no reino de Deus. Você está aqui, eu sei que tem pastores, eu sei que tem líderes, pastores de coração. Eu sei que aqui há pais, aqui há mães, aqui há jovens promissores aí para o nosso país. E meus queridos, nós estamos diante de uma palavra em que Deus está dizendo para aqueles que estão à frente: coragem, 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 porque eu estou com vocês. Essa palavra de coragem para nós, lembrando da aliança, trazendo a memória aqui, meus filhos, que estão num tempo de retorno para sua terra que estava assolada. Neemias é contemporâneo deles. Eles estão agora reconstruindo o templo, estão, aliás, sendo desafiados por Deus para a reconstrução do templo, e a palavra é coragem. Nesse tempo de reconstrução, eu e você precisamos de coragem. Nesse tempo de reconstrução da sua família, nesse tempo de reconstrução da nossa nação, nesse tempo de reconstrução das obras que Deus colocou nas suas mãos, é um tempo de coragem. Você entrou aqui nessa live para ouvir isso, que esse é um tempo de coragem. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos se levantar com coragem. E o que é a coragem? De onde vem essa coragem? Coragem, meus queridos, ela tem uma origem. A palavra grega, a palavra que forma a palavra coragem, ela tem duas palavras que a formam. Cor, que é coração, tá bom? Cor de coração. A palavra decor, aprendi decor, coração, né? Coração. E a outra parte é action, ação. Então, a tradução literal da palavra coragem significa ação do coração. É uma ação do coração. E a gente é cristão, a gente precisa entender de onde vem essa ação. E essa ação, para você que já tomou sua cruz, para você que já se arrependeu dos seus pecados, para você que entregou sua vida a Jesus, essa ação vem inspirada pelo Espírito Santo. E essa ação do Espírito Santo, então, move o nosso coração numa atitude. Ação do coração que produz coragem. É uma ação do coração, meu querido. É por isso que nós não podemos pensar muito para ter coragem. A coragem, ela não é uma atitude que tem que ser refletida demais. A coragem, ela tem que ser sentida. Você sabe, se você conhece a palavra, se você está diante daquele momento, você sabe o que você deve fazer. Você sabe a atitude que você tem que tomar. Você sabe o posicionamento que você tem que ter. E jamais o seu posicionamento tem que ser baseado no medo. O medo é uma prisão.
E o medo aprisiona nossas vidas e impede que nós tenhamos coragem. Eu e você precisamos de atitudes de coragem. Quando você está diante de Deus, movido pelo Espírito Santo, quando você recebe a revelação do Pai diante da sua palavra, o Senhor está dizendo para você, você poderia até substituir o seu nome aqui, né? Em vez de Zorobabel, você diz, vou pegar um nome aqui, ó. Coragem, David, declara ao Senhor. Coragem, Ciele, declara ao Senhor. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês. A coragem, ela tem que nos mover ao trabalho. E trabalho é mão na massa, é servir. Ao mesmo tempo que a decadência do ser humano nesse período são atitudes de egoísmo, estão preocupados consigo mesmo, estão querendo salvar sua própria vida. O Senhor move o coração dos seus filhos em atitudes de coragem, e Ele diz então para todos nós, preste atenção nisso aqui, Ele diz para todos nós, ao trabalho, ó povo da terra. Quando está falando aqui de ao trabalho, está falando de serviço, está falando de servir, é o segredo da vida. Jesus disse, maior no meu reino é aquele que serve. Você quer ser grande, e o grande não é uma posição, o grande não tem um trono, o grande tem um cajado, o grande tem um propósito diante de Deus. Então você quer ser grande, para você ser grande, então sirva aos seus irmãos. De fato nós precisamos dar uma resposta nesse tempo. De fato eu e você que estamos aqui, e cada cristão da nossa nação precisa dar uma resposta para esse tempo. Qual é a resposta que eu e você temos dado? As nossas respostas estão fundamentadas em quê? As nossas respostas estão baseadas em quê? Diz para mim aqui, aonde está baseada as suas respostas? De onde tem vindo, a base das respostas que você tem dado? Talvez a base das respostas que você tem dado está sendo baseado, está sendo alicerçado na sua necessidade. Eu quero lembrar você de um texto. Abraão, ele sai da sua terra, da sua parentela, e está seguindo o caminho para onde o Senhor quer levá-lo. Ele então em Gênesis 12, versículo 8, a Bíblia diz que ele construiu um altar. Ele construiu esse altar, e nesse altar, meu querido, ele permaneceu ali um tempo. Só que a Bíblia fala que veio uma grande fome sobre a terra, uma grande necessidade sobre a terra. E aqui eu quero te ensinar algo. Naquele momento de necessidade, Abraão foi ao Egito. Isso aqui a gente gosta realmente de... Eu falei isso esse fim de semana, no seminário que eu dei aula. A gente gosta de dar uma maquiada, às vezes, no erro daqueles que a gente admira, daqueles que a gente vê como uma... É o que acontece, por exemplo, eu não quero falar de política e coisa lá, mas só citando o que saiu hoje, a decisão da STF lá de anular a questão, agora o Sérgio Moro, agora é ele que tem que ser preso. É o fim do mundo. Quando acontece isso, o que as pessoas que, por exemplo, favorecem, de repente, as pessoas que foram incriminadas, as pessoas que têm essas pessoas como ídolos, seja quem for, depende até mesmo quem tem o Bolsonaro como ídolo, que tem outro político ou quem seja como ídolo, no momento que essa pessoa erra, aquele que o defende, aquele que o segue, ele quer maquiar o seu erro. E nós não podemos maquiar os nossos erros, nós precisamos resolver os nossos erros. Nós precisamos encarar, tomar nossa cruz é encarar os nossos erros, é encarar aquilo que está fraudulento nas nossas vidas. E aí a gente olha, por exemplo, para situações de injustiça, quando a gente está, por exemplo, favorecendo alguém que tem um erro, ou então a gente está defendendo alguém que tem um erro. E naquele momento, então, Abraão, que a gente gosta de olhar para ele, o pai da fé,
Aquele que obedeceu de fato é tudo isso. Mas Abraão, naquele momento, vai para o Egito, meu querido. Ele segura, né, a própria vida, cuida da própria vida e entrega a sua família. Olha a situação. Agora eu estou ensinando você na onde que ele se moveu. Ele se moveu pela necessidade. Ele deveria ter permanecido em Betel mais tempo, mesmo com a necessidade. Mas ele saiu de Betel por causa da necessidade, por causa da fome, e ele foi para o Egito. Lá no Egito ele entregou a esposa dele. Que homem é esse? Então vamos fazer essa análise por esse lado. Não estou dizendo que ele é desprezado, que ele é pecador, não. Ele errou. E ele teve que reconhecer esse erro. É igual Davi, saiu lá com a Betseba, errou, tem que reconhecer esse erro. E nesse erro não dá para errar de novo. E ele então está lá. Agora entrega a sua esposa, né? Não teve coragem de lutar por ela. E esse homem chegou até esse lugar, esse enrosco na vida dele. Por quê? Por causa da necessidade. Eu quero dizer para você, não se mova pela necessidade. Coloca aqui nos comentários. Não se mova pela necessidade. Quando a gente se move pela necessidade, a gente está não se movendo pela coragem. Estou dizendo para você, o que te move? De repente, não é a necessidade que te move, mas é a necessidade de aprovação que te move. E aí você não tem a capacidade de falar não para as coisas que você deve falar não. E você não tem a capacidade de falar sim para aquilo que você deve dizer sim. Por exemplo, tomar nossa cruz, não é nada agradável tomar nossa cruz. Eu tenho dito para você, você não toma a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é de Cristo. Você não tem essa capacidade de carregar e nem esse propósito de carregar a cruz de Cristo. Ele carregou e está consumado, pronto, acabou. Mas ele disse para você, você quer ser meu discípulo? Então a pergunta é, você quer ser discípulo de Jesus? Responde essa pergunta para mim. Porque talvez você só quer crer, talvez você só quer fazer parte da igreja, mas você não quer ser um discípulo. E a resposta é, você quer ser meu discípulo? Jesus disse, então vocês precisam o quê? Negar a si mesmo. Tem 3 chamados de Jesus. O primeiro chamado, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, ele diz, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Você pode de repente só querer parar aqui, você está cansado, você está sobrecarregado, de repente você quer o quê? Você quer descanso, você quer paz, você quer resolver esse problema. E você vai a Deus, porque Ele te prometeu que se você for a Ele, Ele então vai te trazer descanso. Agora, Jesus ele respeita o seu posicionamento até aqui, só que Ele tem um outro chamado para você. O segundo chamado de Jesus é, você quer agora ser meu discípulo? Talvez você só queria ser aliviado, mas a pergunta dele é assim, gostei de você, você quer ser meu discípulo? E aí Jesus fala assim, se você quer ser meu discípulo, aí o chamado é mais embaixo. Qual que é o chamado? Negue-se a si mesmo. Então, se o egoísmo está enraizado na nossa sociedade, o segundo chamado de Jesus, o qual a gente mergulha de ponta em um verdadeiro avivamento é, negue-se a si mesmo, tome agora a sua cruz. Então não é só você tomar a sua cruz, não é só você de fato se encarregar de resolver as suas coisas, você precisa negar a si mesmo. Essa então é a palavra de Jesus, você tem que negar a si mesmo. E ali diz assim, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perdê-la por minha causa, esse a ganhará. E aí eu sei que nós estamos num ambiente não de perseguição, nós não corremos risco de vida por sermos cristãos. E meu querido, por isso que é impossível a gente responder essa pergunta.
É impossível, de fato, eu e você respondermos essa pergunta agora. Porque essa pergunta ela vai ser só romântica, demagógica. Você vai dizer sim, eu dou minha vida por Cristo. E eu encontro muitas pessoas que dizem sim, eu dou minha vida por Cristo, mas não está disposto a perdoar o irmão que ofendeu. Sim, eu dou minha vida por Cristo, mas não está disposto a caminhar na missão de fazer discípulos. Sim, eu dou minha vida por Cristo, mas não está disposto a renunciar um dia da sua semana que seja para buscar o Senhor e interceder por uma nação. Então esse sim nosso é muito relativo. Nós precisamos tornar ele mais real. Nós precisamos tornar ele mais verdadeiro. Nós precisamos tornar ele mais intenso na nossa vida. Quando a gente diz sim de verdade, tomar nossa cruz e seguir a Cristo. Então esse é o tempo de tomarmos a nossa cruz. E aí tem o terceiro chamado. E o terceiro chamado que Deus tem para nós, só um pouquinho aqui. O terceiro chamado está em Mateus 28. E em Mateus 28 vai dizer sobre esse chamado. E esse chamado de Mateus 28 vai dizer assim, toda idade me foi dada no céu e na terra. Agora vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então esse terceiro chamado é depois da cruz. Primeiro você então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E na sequência então você vai e você responde essa grande comissão. Agora será que essa grande comissão não tem se tornado uma grande omissão para nós? Quero perguntar para você, será que essa grande comissão não tem se tornado uma grande omissão para nós? Por que omissão? Porque nós sabemos o que nós devemos fazer. Nós temos as ferramentas para fazer. E aí nós não vamos. E a gente vai e não faz. E aí então eu volto aqui para essa palavra de Ageu, aonde o Senhor está desafiando a esse povo. Diz, coragem. Coragem, Patrícia. Coragem, Juliana. Coragem, Cláudia. Coragem, Valquíria. Coragem ao trabalho. Ao trabalho, ao povo da terra. Ao trabalho. Então nesse tempo, meu querido, não estou falando que você tem que se matar no trabalho, mas você já deveria estar morto para poder servir a Deus. Eu e você, nós estamos sendo desafiados pelo Senhor a termos atitudes de coragem. A coragem é uma ação do coração movida pelo Espírito Santo. Anota essa frase aí. Coragem é uma ação do Espírito Santo que move o nosso coração. Tamo junto aí, o Eduardo mandou uma mensagem que tá junto aqui. Isso aí, pessoal, ação do coração movida pelo Espírito Santo. Eu vou finalizar esse primeiro momento citando um versículo que as pessoas usam errado. A Bíblia fala assim, que tem um versículo, né? Deus não nos chamou para sermos caudas, mas cabeça. E as pessoas usam isso no sentido, até deturpando a palavra, no sentido de arrogância. Que Deus me chamou para cabeça e não para ser cauda. A palavra cauda dá origem à palavra covarde. Covarde é a cauda. Agora então, quando a gente entende esse texto, que Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que Ele nos chamou para responsabilidade e não para estar lá atrás sendo carregado por um corpo. Eu e você não fomos chamados para sermos carregados por um corpo, nós somos chamados para ser membros ativos desse corpo. Eu e você não somos chamados para sermos carregados por esse corpo, não somos cauda, não. Nós somos cabeça. Eu quero dizer para cada um de vocês, eu quero que você profetize agora sobre a sua vida. Diga aqui nos comentários, eu sou cabeça. Eu sou cabeça.
Você é cabeça no corpo de Cristo, em nome de Jesus. Deixa eu chamar aqui o Eduardo. Bora lá? Tá boa essa introdução. Deixa eu só achar ele aqui nas pessoas aqui. O que vocês acharam, galera? É isso mesmo ou não? Deixa eu dar uma dica aqui. Eduardo, você está aqui com a gente, ó. Na hora que eu chamei você, o Instagram pediu para você atualizar o seu Instagram, tá bom? Então, talvez você tenha que entrar no Play Store, dar uma atualize aí para poder atualizar. Na hora que eu chamei você aqui, apareceu para Eduardo precisará da versão mais recente do Instagram para participar. Se você puder fazer isso aí, me dá um toque então, assim que você tiver atualizado, tá bom, meu irmão? Deixa eu contar uma história aqui sobre o Eduardo, né, antes de chamá-lo aqui. O Eduardo, ele esteve aqui em Corbélia, acho que 2017, se eu não me engano, 16 ou 17, ministrando aqui num congresso, e eu já tinha uma palavra no meu coração sobre escrever. Eu não tinha escrito ainda nenhum livro. E eu já tinha uma palavra no meu coração, só que eu não sabia por onde começar, eu não sabia como fazer isso. E eu lembro que o Eduardo veio aqui, e entre tantas palavras proféticas que foram liberadas naquele dia, ele me disse o seguinte, ele me disse exatamente isso, foi anotado, eu escrevi isso. Ele me disse assim: pastor, eu te vejo como um carteiro nessa nação. Eu te vejo, né, espalhando cartas. Essas cartas são cartas de discipulado para uma nação. Depois dessa palavra, eu me apropriei disso. Eu entendi que o Senhor queria que eu reagisse a essa palavra e começasse a escrever. E eu escrevi o livro Pastor de Coração. Só que mesmo assim, 2 anos para terminar a escrita desse livro. E esse cara aqui, ó, Deus usou ele realmente para liberar essa palavra profética. Até fiz questão de colocar lá nos agradecimentos. E esse livro tem rodado aí a nação, não tanto quanto o Avivamento Sustentável. Que livro extraordinário, abençoado a gente tem aqui na livraria. Mas foi realmente, eu conheci ele, eu conheci o irmão dele que também é fera, o Henrique, esteve aqui com a gente. Um prazer muito grande. Eduardo, prazer muito grande, muito cara, bom estar com com você, Fernando. Saudades, meu irmão. Como é que estão as coisas Pois por aí? é, cara. Não veio mais pra roça aqui, né, cara? Só na cidade grande. Pô, faz tempo que eu não vou para aí, cara. Mas foi Ver bem. uns pés de Mas milho, uns irmão pés de depois, soja. Cara, uma mandamos meu alegria irmão muito depois. grande. Que é mais um Mandou aí. o irmão. Viu? O irmão foi no Braganei, cara. Pensa a cidade, hein? Cidade abençoada. Tem alguém do Braganei aqui? Deixa eu ver se tem alguém do Braganei. Literalmente os confins da terra, cara. É isso aí. Cara, ó, uma alegria muito grande. Eu sei que você tem uma agenda pesada, né? E tem os seus compromissos. É um cara dedicado no reino, tá para lá e para cá edificando vidas, levando o reino de Deus, levando essa palavra de avivamento, avivamento sustentável. Eu sei que você é comprometido com essa palavra, né? E, claro, todos que estão aqui te conhecem, você é um cara consagrado a Deus. Tá você na tela lá, cara, pregando já, ó. Olha lá, ó. Eu vi, cara. Quando eu entrei na live aqui, eu falei, Tá cara, fera ali, ó. tá pregando ali. Isso aí foi quando eu fui visitar, Eduardo. não? Hã? Não, essa aqui Não é aí foi no o Dunamis convite. mesmo. Ah, tá bom. Não, essa é aí no Dunamis mesmo. Brother, tá contigo a palavra, você já sabe do que se trata, o que nós estamos fazendo aqui. Eu já dei uma introdução aí. E aí eu quero passar para você, quero que você tenha essa liberdade de edificar as nossas vidas. Eu acompanhei um pouco do God First, né? Foi uma bênção também, cara. Palavra de avivamento, testemunhos preciosos. Que Deus tem falado no seu coração, edifica as nossas vidas hoje. Cara, eu quero pegar aqui no ritmo que vocês têm liberado aí nesses dias, né? Você está no desafio Uhum. Tome a Sua Cruz, falando da cruz de Cristo, né? E o nosso dever como cristão de estar carregando a nossa cruz dia após dia. E algo que grudou muito no meu coração, eu tive no fim do ano passado, eu passei alguns meses ministrando sobre isso.
eu senti que existia muito uma necessidade, ainda existe, para a nossa geração de falar do beabá do Evangelho, né? Eu gosto muito do ministério de um homem de Deus que faleceu alguns anos atrás, você deve conhecer. O nome dele é Reinhard Bonnke, é um alemão que literalmente pregou o Evangelho para milhões de pessoas. Se você ainda não teve a oportunidade de ler, o pessoal que está acompanhando aqui, tem um livro dele chamado Evangelismo por Fogo. É um livro poderoso. E é aquele livro que você compra pela capa, pelas fotos, e fotos assim de cruzadas de 3 milhões de pessoas na Nigéria, em Lagos, na Nigéria, cruzadas de 2 milhões de pessoas. É interessante que nos momentos de apelo, literalmente passam ônibus pelos corredores, pegando pessoas que querem aceitar Jesus e colocando pessoas no altar. E é um cara que se move assim de maneira brutal debaixo do poder de Deus. Se movia, né? Faleceu recentemente. E uma das coisas que Bonnke falava, ele falava o seguinte: muitas pessoas são especialistas no X, Y e Z do Evangelho, mas eu sou um pregador do ABC. Eu sou pregador da cruz, eu sou pregador de falar do amor de Deus, de falar da morte, da ressurreição de Cristo. E aquilo grudou no meu coração, porque muitas vezes a gente quer fazer a diferença, quer trazer uma transformação, como você falou aí nesse texto, que muitas vezes é tirado do contexto, a gente quer ser cabeça, mas a gente não quer morrer, a gente não quer carregar a cruz, a gente não quer realmente entregar as nossas vidas a Ele, né? E quando a gente vê aquilo que Paulo diz, né, por exemplo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, a gente gosta de falar, né? A gente ouve muito, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A gente ouve isso, a gente canta isso, né? Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas muitas vezes a gente esquece a parte A do versículo, né? E a parte A do versículo diz: já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a verdade é que se eu não estiver crucificado, né? A cruz representa a morte da minha carne. Se eu não escolher isso, eu não carrego a vida de Cristo. E é por isso que Jesus disse, né? O grão de trigo caindo em terra, se não morrer, ele fica só, mas morrendo dá muito fruto. E a verdade é que hoje, se a gente chegar numa igreja e falar assim, se você quer dar muito fruto, levanta a mão e faz barulho aí. Todo mundo vai levantar a mão, vai gritar, vai vir na campanha da vitória, campanha do milagre, nada contra a campanha. Mas é a consequência do versículo, né? Jesus diz: se o grão cair e morrer, e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, o apelo não é para quem ainda quer dar fruto. O apelo é para quem quer morrer. Porque o dar fruto é uma consequência natural de uma vida que foi entregue a Cristo. E uma frase de C.S. Lewis, que é uma frase incrível, ele fala o seguinte, até separei aqui: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Porque o cristianismo definitivamente não é confortável. É uma religião, né? É um estilo de vida que vai nos colocar em um constante processo de transformação, onde o Espírito Santo ele constantemente nos revela, né, áreas da nossa vida onde nós precisamos ser trabalhados, transformados, modificados, né? Eu gosto de falar, isso aqui é um conceito, não é novo, é um conceito já antigo, ensinado por muitos teólogos. Quando a gente estuda a soteriologia, né, a teologia da salvação, existem 3 pilares, né? Isso aqui é importante a gente entender, o pessoal que está em casa assistindo. O primeiro é a justificação, o segundo é a santificação e o terceiro é a glorificação. A justificação ocorre no momento que a gente aceita Jesus, né? A gente vê em Romanos capítulo 3, né, que nós somos justificados, Romanos 3, 23. A santificação é um processo
que se inicia no momento que eu aceito Jesus e ele vai acabar lá na glória, quando ele vier ou quando eu morrer, eu vou estar nesse constante processo. É por isso que todo dia o Espírito Santo vai estar mostrando para mim, para a gente, vai estar revelando através da palavra realmente áreas da nossa vida que nós precisamos ser transformados. E o terceiro é a glorificação, é aquilo que João diz, né? Que um dia nós o veremos como ele é e seremos como ele é. Paulo também diz aos Coríntios, ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, nos uniremos com eles aos céus. Então, nós precisamos entender que o tomar a cruz, como Jesus diz em Lucas, capítulo 9, é um processo diário, né? Não é uma escolha apenas para o momento que eu decidi entregar a vida para Jesus, entreguei, e a partir daí eu não preciso mais me preocupar com nada, porque eu já fui salvo. Não. O Espírito Santo em nós, ele vai gerar Cristo em nós. Nós já temos a plenitude do Senhor, obviamente, porque somos justificados e nascemos de novo. Então, no Espírito, nós nascemos de novo. Mas, obviamente, a nossa alma está em um processo de transformação. E quando eu falo de alma, aqui eu estou falando de pensamentos, eu estou falando de emoções, eu estou falando de sentimentos, eu estou falando de vontade. A nossa alma está em um processo de transformação. E isso é tão claro na Bíblia, que quando a gente vê, por exemplo, a carta de Paulo à igreja de Coríntio, a gente vê a primeira carta de Paulo com um pai, né? Ele fala até, vocês têm muitos mestres, mas poucos pais. Um pai disciplinando a igreja. Né? A gente sabido que a cidade de Coríntio ficava ali numa região portuária e tinha um alto índice de prostituição, de imoralidade. Aquilo acaba penetrando ali dentro da igreja. E ele começa a falar a respeito das práticas imorais. E como... Não sei se eu estou com minha Bíblia aqui. Minha Bíblia acabou ficando lá embaixo. Mas no capítulo 3, ele acaba falando, olha, eu queria trazer... É um auxílio, Eduardo. Estou com a Bíblia aqui. Tá, lê pra gente aí, Fernando, o capítulo 3, o versículo do 1 ao 4. Romanos? Romanos? 1 Coríntios 3. Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 ao 4. Estou na NVI, tá? Tá bom. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Então, Paulo, né, aqui, Fernando, ele está trazendo para a igreja a mensagem de, olha, eu gostaria de estar trazendo algo sólido, mas vocês são carnais. Existe inveja, existe divisão, e isso aqui é uma mensagem para a igreja lá de trás, mas é para a nossa igreja de hoje, a igreja brasileira. Esse fulano aqui acabou de chegar e já está na equipe de louvor. Esse aqui chegou agora e já está liderando um grupo pequeno. Então, o que Paulo está denunciando aqui? Competição. Ele está denunciando uma mentalidade de divisão, uma mentalidade de inveja. E ele está dizendo, vocês são carnais. Então, no capítulo 3, ele denuncia isso. No capítulo 6, lê para a gente versículo 19 e 20. 19 e 20. Tá. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aqui no capítulo 6, ele está falando, olha, vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço. Né? Aqui ele está falando no contexto de alguém que se une a uma prostituta. Ele está dizendo, olha, vocês são o templo do Espírito Santo de Deus. Então aqui é uma carta pesada de confronto a uma igreja que tinha dons, que tinha fogo, que tinha manifestação do sobrenatural, mas não tinha ainda abraçado esse processo que nós chamamos de
de santificação. E aí no capítulo, eu tenho anotado aqui, o capítulo 10, do 12 ao 13, ele fala assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. E não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel e não vos deixará ser tentado acima do que podeis. E antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Então, aqui Paulo está falando o seguinte, não sei se você gosta de UFC, se o pessoal gosta de UFC, tem uma luta antiga do Anderson Silva, que ele entrou naquela batalha e ele entrou com a guarda baixa. Né? Ele ficou meio que dançando na frente ali do oponente, o cara deu uma pesada na cara dele, ele pacotou ali, caiu e perdeu a luta. O que Paulo está falando aqui não abaixa a guarda, meu irmão. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, aquele que sobrou de pé aqui, glória a Deus, levanta a guarda. Não vai baixar a guarda. E não vai depois de cair no pecado. Isso aqui é para mim, isso aqui é para pastor, isso aqui é para quem está na igreja, isso aqui é para todo mundo. Isso aqui não é indireto para ninguém. O que ele está dizendo aqui? Depois que cai, não adianta falar, mas foi mais forte do que eu. Não, porque a palavra fala que não nos veio tentação acima do que somos capazes de suportar. E junto com a tentação, o Senhor, ele providencia um escape. Então, a carta de Paulo à igreja de Coríntios é literalmente Paulo, na prática, exortando a igreja. Vamos viver de acordo com aquilo que nos foi outorgado. Vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês. Então, eu gosto muito de uma frase do Bill Johnson, que ele fala o seguinte: quando o Espírito Santo, quando a pomba pousa sobre Jesus, como que é o comportamento? Obviamente, Jesus sendo Deus e sendo santo. Mas o que isso traz para a gente de ensinamento? A pomba é um animal facilmente espantado. Então, quando a pomba pousa sobre nós, isso tem que afetar a maneira de falar, isso tem que afetar a maneira de me comportar, isso tem que afetar as minhas reações, isso tem que afetar a maneira que eu perdoo, isso tem que acabar com a fofoca, isso tem que me transformar num pai melhor, num marido melhor, num funcionário melhor, num pastor melhor, em alguém mais humilde. Ou seja, é uma transformação sustentável de dentro para fora. É isso que o Evangelho nos ensina. Porque eu amo, e eu creio que a gente não precisa escolher, Fernando, entre um Evangelho de cura, sinais, maravilhas e um Evangelho do caráter de Cristo. Eu creio que Deus está levantando uma geração que vai viver curas, milagres e vai viver o fruto do Espírito Santo. A gente não precisa escolher entre um e outro. Mas nós precisamos, eu falo pela geração jovem, nós precisamos dar ênfase à santidade. Nós precisamos dar ênfase a uma vida de temor ao Senhor. Nós precisamos dar ênfase à mensagem da obra de santificação através do Espírito Santo dentro de nós. Senão a gente vai se contentar com cultos cheios e pessoas caindo debaixo do poder. E eu não tenho absolutamente nada contra isso. Eu já estive em Corbélia, você sabe que eu amo o avivamento, eu amo manifestações de poder, mas a gente não pode mascarar uma pseudo-espiritualidade através de um toque do Senhor, né? E os dons, a palavra é clara nisso, os dons, eles são irrevogáveis. O que isso significa? Que Deus deu e Ele não tira. Então, a coisa mais assustadora é que eu posso estar fluindo nos dons sem ter relacionamento, sem ter intimidade e sem estar fluindo realmente no caráter de Cristo, estar vivendo debaixo da vontade dele. E um dos sinais de que eu queria deixar isso aqui de reflexão para a gente orar. Para mim, um dos sinais que a gente realmente abraçou a cruz como um processo cotidiano e diário é um estilo de vida de arrependimento. Eu gosto de falar estilo de vida porque, para mim, arrependimento não pode ser um evento. Para mim, é algo constante. Né? O salmista diz em Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim um caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Então, é esse processo de constantemente você tá dando liberdade para o Espírito Santo me sondar. Deus, tem ambição egoísta, tem imoralidade, tem pecado, tem sujeira, me lava o meu coração. Essa mentalidade. Né? E quando a gente fala de arrependimento, Deus, através, né, Jesus,
ele convida a igreja de Éfeso ao arrependimento, a igreja de Laodiceia ao arrependimento, tudo isso em Apocalipse. Então, a gente vê que não é apenas para o perdido, é para a igreja. E aí, voltando aqui a Coríntios, eu sei que eu já preguei bastante, falei de muito versículo aqui, mas eu quero citar mais um. Se você puder ler. Isso aí, a igreja precisa de Bíblia, manda bala. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 a 10. Então, isso aqui, obviamente, é a segunda carta de Paulo a Coríntios, consequência da resposta deles da primeira carta, que foi um pai exortando uma comunidade. Aqui é a resposta de Paulo em relação à reação que eles tiveram. Você lê pra gente? 2 Coríntios 7, do 9 ao 10. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Olha aqui que Paulo está falando, que tem uma tristeza que vem de Deus. Nossa, isso aí, tudo a ver com a gente hoje. Tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, que leva à salvação e não remorso. Então, Paulo, ele tinha confrontado a igreja em Coríntios, ele está falando aqui, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Ou seja, ele está dizendo que eu fico feliz porque vocês foram confrontados e vocês deram uma resposta à mensagem do Senhor. E vocês se arrependeram. Arrependimento não é chorar no altar, é metanoia, mudança de mentalidade. É uma mudança de mentalidade que posteriormente causará uma mudança de comportamento. Então é algo que começa na minha mente, através do Espírito Santo trazendo vida à palavra de Deus, e aquilo vai mudar o meu comportamento. E Paulo está falando aqui, eu me alegro porque vocês foram entristecidos. E aqui eu lembro de Paulo falando aos Efésios, dizendo, não entristeçais o Espírito Santo da promessa com o qual foste selado para o dia da redenção. Então, a minha dica aqui para a gente, para a nossa geração, é estar sensível ao Espírito Santo. Eu gosto de falar que quando você está dirigindo um carro e acende o painel do carro, é um sinal que tem alguma coisa de errado. Pode ser a falta de gasolina, para os mais espirituais pode ser falta de óleo, e aquilo indica que você tem que parar o carro e você tem que abastecer, você tem que trocar o óleo. E aqui é algo muito importante. Você vai parar, seja para consertar ou seja quando quebrar. Nós escolhemos quando paramos. Seja para consertar o que está falhando ou para realmente trocar quando quebrar. E quando aquele painel acende, nós temos a opção de parar o carro, consertar e seguir o jogo. E essa tristeza que Paulo está falando aqui, segundo a tristeza de Deus que nos traz o arrependimento, é quando, cara, durante o meu dia, falei alguma coisa. Cara, isso aqui tem a ver com a velha natureza. Isso aqui é o velho homem querendo falar. Isso aqui é o velho Eduardo. Escrevi uma mensagem, vi alguma coisa na internet. Cara, isso aqui não me fez bem, não faz parte da minha nova natureza. Entristeci o Espírito Santo. Para o carro. Senhor Jesus, me perdoa. Lava a minha mente, lava o meu coração, lava as minhas mãos. Assim como o autor de Hebreus diz, eu quero entrar no Santo dos Santos através desse novo acesso que foi aberto por Jesus. Me perdoa, Senhor. E então, a gente experimenta 1 João capítulo 1, a palavra fala que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, esse é um estilo de vida de santificação, onde nós abraçamos a cruz e deixamos o Espírito Santo dentro de nós fazer esse processo de transformação diário. Então, Fernando, é isso que está queimando no meu coração. Isso aí, cara. Sei que falei você estava falando aí, Eduardo? Sei que eu falei muito aqui, mas é o que está queimando no meu coração. Uma geração que sempre vai se mover com poder, com autoridade, sinais, maravilhas, mas também com o caráter de Jesus. Cara, é isso aí.
Né? E você estava falando aí, me passou um filme na cabeça, algumas coisas, né, você estava dizendo. Lembrei daquele versículo, né? Não entristeçais o Espírito Santo. Né? Nós não podemos espantá-lo, não podemos entristecê-lo. Se nós o amamos, não podemos entristecer. A nossa nação, nesse momento, né, passa um tempo em que os cristãos precisam, de fato, se posicionar no caráter. Né? O que, que muda o mundo? Qual a atitude que muda o mundo? A nossa atitude, a nossa ação, o nosso joelho no chão, o nosso clamor, a nossa busca. Eduardo, tenho orado, a gente tem incentivado as pessoas a continuarem fervorosas no Senhor. E eu participei do Descende, né? Vocês são protagonistas aí no Aham. Descende. A gente, cara, esteve envolvido 100% como igreja, amigos, irmãos, cara. 8 ou 9 de fevereiro, né? 8 ou 9 de fevereiro. 8 de Foi, não foi fevereiro. essa data? Eu lembro 8. porque foi aniversário do meu filho. Cara, teu filho tá fera, hein, cara? Aquele ali, Tá fera. eu vejo os videozinhos dele. Era demais. Mas, enfim, cara, a presença é muito forte do Senhor. Aquilo lá mexeu com a nação aquele dia. Aquele dia mexeu com a nação. E a gente Uhum. sabe que o Senhor tem os seus planos e os seus desígnios. Aquilo foi uma preparação. Aquele tempo foi uma grande Sim. preparação para o que nós viveríamos, né? Para o que nós passaríamos, para o que nós estamos passando. Eu gostaria de te ouvir, Eduardo. Qual o seu discernimento sobre isso, sobre o Descende, sobre esse movimento, não o evento, sobre o movimento que nós fazemos parte, né, de alcançar nações, de realmente levantar uma geração do fogo. Fala para nós aí, compartilha com a gente. Eu creio que algo muito profético aconteceu aquele dia. Eu posso estar errado, mas se eu não me engano foi um dos últimos grandes ajuntamentos, né, antes dessa pandemia global. E eu creio que o Senhor nos enviou para o campo missionário mais necessário para o nosso tempo, que são as nossas casas, né? É interessante que quando Verdade. Jesus ele liberta o Gadareno queria ir com ele de qualquer jeito. Ele fala assim: volta para tua casa e diz aos teus quão grandes coisas o Senhor fez por ti. E realmente eu creio que a gente levantou o sapato lá, declarando: queremos as nações, queremos ir por todo mundo. E não estou falando, obviamente, que a pandemia veio de Deus, mas Deus, ele utiliza todas as coisas para a manifestação da sua glória, né? A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio que na onisciência e na soberania de Deus, ele enviou uma geração de pessoas incendiadas para as casas. E são inúmeros os testemunhos de casamentos restaurados, famílias restauradas, milagres dentro de casamentos de pessoas que não poderiam ter filho, e foi profetizado isso lá, pessoas que estão em processo de adoção por conta daquele evento. Então, eu creio que fomos enviados para o centro de toda a sociedade, que são as famílias, né? Miles Monroe dizia que uma família saudável é a base de toda a sociedade saudável. E a gente vê isso ao longo da Bíblia, a importância da família. Então, eu creio que sim, Deus está levantando uma geração de avivalistas que vão para as nações, que vão incendiar as nações. Eu estou indo para Portugal, talvez mês que vem, talvez o próximo mês, a gente está gerando isso no espírito, como consequência daquilo que me foi liberado no Descend. O país que Deus me enviou naquele evento foi Portugal. Aquilo faz parte do meu Olha aí. testemunho pessoal. Eu tenho uma equipe indo comigo, de pessoas que também receberam esse encargo do Senhor. Mas antes disso, nós fomos enviados para as nossas casas. Então, eu creio que a gente está num processo de maturação de uma palavra de Deus. Quando Isaías ele diz no capítulo 43, se eu não me engano, o Senhor me fez como uma flecha polida e me escondeu na sua aljava. Eu creio que a gente foi realmente escondido pelo Senhor, né? O maior desejo de uma flecha, obviamente, é de ser enviada, mas ser enviada, ela é escondida na aljava. Então, eu tenho certeza que existem aí 100 e poucos mil avivalistas que foram tocados
presencialmente naqueles Amém. estádios, mas toda a galera que foi tocada no Amém. online e foi escondida. E o nosso papel agora é Nossa. deixar a realidade de Levítico 6,13, né? Que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não será apagado. A gente tem que, então, nos tornarmos bons mordomos desse fogo para que ele continue queimando nos nossos corações e no momento certo Aí, ó, o Senhor Portugal. vai nos enviar. E a galera de Portugal aqui. Cadê a galera de Portugal aí, ó? Ó, bota o Tá um hashtag pouco tarde Descende lá, eu aí. acho que vai ter Bota o pouca gente. Viu? O risco de orar para Deus enviar para as nações e Deus falar assim: gostei da sua oração, vou mandar você. É isso aí, gostei Vou da sua enviar, oração. Os né? trabalhadores estão. Eduardo, última pergunta, Os prometo. moravianos diziam, os moravianos diziam, só ore por algo que você esteja disposto a ser resposta. Então eles falavam isso, né? Se tá orando por missões, você tem que estar disposto a ser um missionário. Se está orando contra a orfandade, você tem que estar disponível para adotar. Então eu creio que é algo que Deus está colocando no nosso coração mesmo. Essa disponibilidade para a gente estar vivendo a mensagem. É verdade. Eduardo, eu vou fazer uma última pergunta para a gente finalizar e a gente vai orar. Quando no seu livro você escreve Avivamento Sustentável, o título, inclusive, é autoexplicativo, né? Dá para entender já o que você quer transmitir para aquelas pessoas que tiverem em contato com esse livro. E eu acho que também ele é muito importante para a questão do movimento decente, porque é um avivamento que continua. Você falou aí, Levítico 6, que é sustentável, que é capaz de chegar ao final da carreira como Reinhard Bonker e olhar para trás e falar, cara, é isso aí, né? Billy Graham, um avivamento que foi sustentável, foi mantido. Passa para nós aí um spoiler aí, alguns princípios aí, dá a dica para a galera desse avivamento sustentável. Uma das coisas que mais me impactou na vida do Billy Graham, ele foi entrevistado já nos últimos anos da sua vida, e perguntaram para ele, tem alguma coisa que você se arrepende? Olha quem está aqui, o Kriegner, meu irmão, futuro presidente do Brasil, está acompanhando a nossa live Cadê? aqui. Tá aqui em Deixa cima. eu ver para eu votar nele. Krieger. Kriegner. Baita Ah, homem tá de aqui, Deus. verdade. Agora eu reconheci. Já o Aí reconheci. perguntaram então para Billy Graham, o que você se arrepende? Ele não falou de uma cruzada que ele não foi, ele não falou de um evento que ele não pôde comparecer, ele não falou de nenhum episódio como esse. Ele falou assim, eu me arrependo de não ter lido tanto a Bíblia. Imagina você ouvir isso de um homem como Billy Graham. Algo interessante acontece em Lucas, capítulo 5, quando Jesus ele sai de Cafarnaum, que era uma cidade em avivamento. A palavra fala que uma multidão estava lá para ouvir a mensagem, e ele sai, e de repente ele é encontrado pelos discípulos no deserto, né? E aí eles estão falando, Jesus, está todo mundo te esperando. Ele fala assim, vamos para as outras cidades, pois foi para isso que eu vim. Então Jesus, qual tipo de pregador abre mão de uma multidão para ficar no deserto sozinho? É um pregador que está mais apaixonado pela presença de Deus do que pelo avivamento em si. Obviamente, o livro é sobre avivamento, e eu amo falar de avivamento, eu amo histórias como de William Seymour, de Evan Roberts, o que Deus fez em Gales, o que Deus fez com os moravianos, John Wesley. Mas muitas vezes a gente fica, eu falo pela nossa geração, a gente fica tão obcecado com o avivamento e a gente esquece o mais importante, que é a presença de Jesus. E um avivamento só é realmente sustentável quando nós estamos vivendo o primeiro amor, que é a exortação que Jesus ele entrega para a igreja de Éfeso. Ele fala o seguinte, eu conheço as suas obras, vocês se opõem àqueles que dizem que são apóstolos e não são, porém tem uma coisa contra vocês, vocês se esqueceram do primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e se arrependa. Então a gente vê uma igreja que produzia, mas tinha perdido aquele senso de paixão pela presença de Jesus. E eu lembro aqui de um amigo, quando eu tinha 15 anos de idade, ele acordava 5 horas da manhã, ele pedalava por 1 hora e pouco,
comprava um buquê de flores e entregava para a namorada antes dela ir para a escola. E eu falava assim, você é doido, cara. Você tá maluco, o que você tá fazendo? E outro dia eu estava orando e o Senhor me lembrou desse episódio. Ele falou assim, isso aí é o primeiro amor. É o momento que você não calcula as coisas. É o momento que a coisa mais importante para você é ficar na presença de Jesus. E realmente, se eu pudesse espremer aquele livro, sim, fala de sinais e maravilhas, fala do despertamento espiritual, fala do reino de Deus tocando a sociedade, mas o mais importante realmente é um estilo de vida, como eu falei no começo da live, do ABC do Evangelho, oração, leitura da palavra, adoração, é um estilo de vida como o de Maria, né? Quando a palavra diz que ela escolheu a boa parte e essa não seria tirada. Então, se fosse para dar um spoiler aqui, eu daria esse, de um estilo de vida de avivamento, onde a gente pode abrir mão de uma cidade, de um evento, até de um decênio, para entender que o nosso quarto fechado com a presença de Jesus, uma família... Obviamente, eu estava lá no decênio, eu participei da produção, foi com certeza um dos dias mais fortes da minha vida, mas aquilo precisa culminar num quarto com a porta fechada, com uma Bíblia aberta, e daqui a 30, 40 anos o meu sonho é estar talvez na minha cadeira de balanço com a minha Bíblia na mão, falando, Jesus, eu quero te conhecer mais, eu preciso mais da sua presença. Amém. E que o testemunho Amém. Seja, né, dos meus netos. O vovô é um cara que ama Jesus, Amém. Que trocaria a presença de Jesus, trocaria qualquer coisa pela presença de Jesus. Então essa aqui seria Amém. A mensagem que eu deixaria, né, o spoiler do livro. Amém. Amém. Amém, meu amigo. E a escola já começou? Tem como entrar alunos ainda? A escola Zion? A gente volta para a escola do Greenhouse provavelmente ou em julho ou em janeiro. Estamos estudando ainda, né? As questões aí da pandemia. Ok. A nossa escola presencial. Beleza, vamos orar. E a escola online, quer dizer, a tua escola online que você lançou... Lançamos um curso essa semana sobre avivamento. Então, até na minha bio, o pessoal pode clicar lá e conhecer um pouco mais. E em breve teremos novidades sobre um curso do Greenhouse, que é a nossa escola de avivamento e transformação, também online. Então me segue lá, você que não segue, em breve a gente vai ter um spoiler lá também. Pega lá, galera. Pega esse manto aí. Vamos orar então, Eduardão. Vamos liberar a galera para descansar. Vamos lá. Senhor Deus, eu quero te Amém. Agradecer por esse tempo. Amém, eu Jesus. Oro agora pela tua presença, invadindo Amém, a vida Jesus. de cada um dos meus irmãos. Obrigado porque Amém, o Senhor Jesus. É bom. E nesse momento eu oro para que a tua bondade, o teu amor venha invadir cada lar aqui representado. E assim como a gente falou aqui nessa live, ó Deus, eu oro para que o Senhor venha sondar o nosso coração. E se existe algum caminho mal, alguma coisa que nós fizemos que realmente machucou o seu coração, eu peço para que o Senhor nos revele. Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nesse momento nós pedimos perdão. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. E a tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E nesse momento nós entramos no Santo dos Santos com ousadia, pelo novo e vivo caminho. E eu oro pela presença do Espírito Santo invadindo aqui a casa de todas as pessoas representadas. Amém. Algumas pessoas vão sentir um calor queimando seu coração, um fogo passando pelo seu corpo. Eu oro para que o Senhor venha nos levar de volta ao fogo do primeiro amor, aquele lugar onde nada mais importa. E Jesus é a pessoa mais importante que nós temos. Restaure em nós, ó Deus, a alegria da salvação. E nesse momento eu oro por todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão opressos, todos aqueles que precisam de um milagre. Amém. Que a tua mão de poder venha sobre nós. Assim como nós vemos na igreja de Atos, onde a mão do Senhor era com eles. Nós oramos agora para que a tua mão venha tocar o enfermo. Todo tipo de dor nos ossos, todo tipo de problema no joelho, todo tipo de infecção, todos os cistos, nós oramos agora, desapareçam em nome de Jesus. E nós oramos para que o teu fogo venha nos tocar essa noite,
em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meu brother. Obrigado mais uma vez, Amém, Eduardo. meu irmão. Vamos tirar um print aqui bonito aí, ó. Vamos tirar. Vamos tirar um print bonito aqui. Espera lá. Capricha no sorriso. Aê! Deixa eu liberar os comentários aqui. Galera, quem ainda não segue Eduardo, pega lá, segue ele, tem bastante coisa boa. Todo dia, às 7 horas da manhã, segunda a sexta, ele faz um devocional, God First. Tempo muito especial mesmo, eu participo de alguns, pego pela manhã ali. Você que não participa, ó, você acorda lá, tá indo pro trabalho, tá em casa ainda. Cara, que Deus abençoe sua família, Eduardo, sua esposa, seu Amém. filho, que Deus abençoe esse processo de missão, tá bom? Conta com a gente também, tá orando por vocês, que Deus dê graça a vocês. Eu olhando para você, cara, eu sei que você tá com cara de cansado, mas no seu olhar eu vejo graça de Deus. Eu vejo graça de Deus. Amém. Para onde você tem olhado, né? Para onde você tem apontado os seus olhos, eu vejo graça de Deus, em nome de Jesus. Valeu, Amém. parceiro. Obrigado por essa palavra, Fernando. Grande abraço para você, Obrigado aí. para a família, para a igreja em Corbélia, e Deus abençoe aí. Obrigado pelo convite. Amanhã às 7 Abração, horas, tá? tamo junto, Deus abençoe, em galera. nome de Jesus. Deus Valeu. abençoe. Tchau, tchau. Pessoal, nós vamos ter amanhã com a gente o Vitor Vieira, da A Base, né? Um escritor, pastor. Ele tem falado bastante de escatologia, tem um livro escrito Escatologia Essencial. É sobre esse tema que falaremos, sobre escatologia, nesse tempo, então, tomar sua cruz. Você que gostaria de participar, então, às 22 horas aqui no Instagram, não perde, tá bom? Vou manter essa live aí mais um pouco, né? Os demais aí que não assistiram toda, você pode assistir. Eu vou subir lá para o YouTube e colocar no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Você vai poder acompanhar lá e tem todas as outras ministrações também. Tenha uma boa noite, um bom descanso para todos, que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.